Ora bem, bom dia a todos então, bem-vindos a esta sessão sobre a marcação do novo formato Cielo. Esta iniciativa integra-se numa iniciativa nacional que é o projeto PABIN. Este projeto PABIN designa-se, como vocês veem no título, de publicações integradas, inteligentes e inovadoras. É um conceito de projeto que pretende abordar vários aspectos associados à publicação científica e tem como objetivos, de certa forma, criar uma rede a nível nacional que esteja associada, digamos, a todas as equipas editoriais no sentido de promover diferentes aspectos, desde questões de formação, documentação, apoio, e também, de certa forma, apoiar aqui esta parte da iniciativa Cielo. Isto visa ser aqui um conceito de gestão integrada e quando nós falamos aqui de gestão integrada tem a ver com a otimização dos vários processos do workflow que estão disponíveis na revista, para que vocês possam fazer menos, mas fazer melhor aquilo que alguns de vocês já fazem no contexto das revistas. Foca-se principalmente num contexto a nível nacional e principalmente na promoção daquilo que é o acesso aberto à informação científica. Por outro lado, pretendemos também usar este serviço para catapultar, de certa forma, aquilo que são as produções científicas das revistas nacionais para contextos mais internacionais. Portanto, há também aqui a parte da modernização das plataformas, no sentido de vocês terem noção de que a plataforma que suporta, digamos, a atividade da gestão da revista deve suportar uma série de workflows, de funcionalidades, que hoje em dia são essenciais para que vocês possam, de facto, marcar alguma diferença ou, pelo menos, estar ao mesmo nível que outras revistas que têm outro tipo de poderio económico, que tem outro tipo de estrutura mais profissionalizante do que aquilo que nós temos hoje em dia, como muitos casos, em que são equipas editoriais muito pequenas, com poucos recursos, e portanto é importante que, existindo poucos recursos, esses poucos recursos sejam bem utilizados. E hoje em dia, com muita pouca coisa, vocês podem ter um impacto bastante grande. Obviamente que tudo depende também do próprio conteúdo que faz parte dos processos editoriais da própria revista e da qualidade que depois poderão ter ou não, mas pelo menos digamos que será fácil vocês conseguirem ter um nível técnico de gestão e de otimização de workflows para que possam ter uma boa revista e depois trabalhar também a parte da qualidade. Há aqui também outro aspecto que este projeto pretende fazer, que é romper com os paradigmas antigos do contexto, digamos, impresso, e com isso, de certa forma, fazer aqui uma nota relativamente àquilo que são os novos processos da publicação científica, na medida em que aquele conceito da impressão e do PDF e da paginação, etc., acaba de deixar de fazer sentido em determinados pontos naquilo que é a publicação científica para o futuro, neste contexto mais digital. E, portanto, é também aqui o romper destes paradigmas que o projeto tenta também ter aqui algumas iniciativas através de formação, de manuais, de disponibilização de funcionalidades, etc., para que haja aqui uma evolução mais acelerada destes novos paradigmas de publicação científica. Por outro lado, pretendo também incutir práticas de preservação digital dos objetos das revistas científicas, para que aquilo que vocês façam não o façam só para agora e para o amanhã, mas que fique, digamos, de certa forma preservada e garantida essa preservação para o futuro. No contexto do projeto Cielo, o PABIN vem aqui apoiar toda uma reestruturação tecnológica que era necessária para adequar a novos cumprimentos e novos requisitos que o projeto Cielo definiu em termos globais ao nível do Brasil, da sede, digamos assim,
e por outro lado, permitir que se dê aqui um avanço ao nível do projeto, com novos requisitos que foram agora adotados a nível nacional, que já estão disponíveis no website da Cielo, e isso vai nos permitir também alinhar aqui algumas iniciativas focadas nestes conceitos da ciência aberta entre aquilo que são os requisitos do projeto Cielo e aquilo que são as boas práticas associadas à ciência aberta, que vocês também deverão implementar enquanto revistas que ficaram aceites nesta fase transitória em termos de requisitos. Se forem ver mais atentamente agora o documento mais completo sobre os requisitos, vão ver também que existem vários requisitos que vocês terão que implementar ao longo do tempo e que depois serão avaliados nesse contexto. Este projeto conta aqui com uma colaboração entre a EFCT, que faz a gestão principal, digamos, de coordenação, neste caso do Cielo, mas também acompanha a parte de coordenação e de infraestrutura técnica ao nível dos servidores no contexto do projeto PABIN. O papel aqui da Universidade do Minho é de apoiar, de certa forma, estas atividades do projeto e desenvolver também o projeto, e no contexto do Cielo, o PABIN acaba por ser, digamos, um facilitador daquilo que são as ações necessárias para o Cielo, nomeadamente nestas ações que temos hoje de formação, de documentação, de apoio e depois também da parte da operação dos sistemas que estão em curso, digamos, no Cielo, onde foram também já feitas algumas atualizações e serão feitas também ainda no futuro algumas mudanças, quer nesta questão do formato que nós vamos ver hoje, quer do ponto de vista depois também estético do próprio website. Passando agora àquilo que é o assunto específico desta sessão de formação, que se compõe por 3 sessões até à próxima semana, e tem a ver com um aspecto muito específico do Cielo. Até a 15 de janeiro, ou 15 de fevereiro, para ser mais exato, eram aceites no contexto do Cielo uma marcação, que era a marcação anterior, que se baseava num formato em HTML. E, portanto, era uma marcação num determinado formato que, entretanto, foi alterado. Esta nova marcação já é usada no Brasil e nos restantes nós há algum tempo, há alguns anos, e daí também que nós tínhamos esta necessidade de fazer uma atualização tecnológica para suportar este novo formato. Este novo formato surge numa perspectiva de alinhar aquilo que eram as práticas internacionais e, de certa forma, o que está subjacente a este novo formato, e eu não vou entrar aqui em muitos aspectos técnicos, porque não interessam muito, mas é importante que vocês tenham essa noção. Este formato Cielo PS, baseado em XML, baseia-se numa norma internacional que é o JATS XML. E esse JATS XML é uma norma desenvolvida pela comunidade que visa descrever com o maior pormenor possível aquilo que é um objeto normalmente designado como artigo científico. O que o projeto Cielo fez foi basear-se nessa norma e nesse formato em XML e acrescentar aqui algumas componentes próprias do Cielo e necessárias para aquilo que são depois as análises bibliográficas, etc., que o próprio sistema Cielo já faz. E, portanto, o trabalho de hoje é um trabalho, digamos, técnico, do ponto de vista também daquilo que é operacional, portanto, eu diria que não se destina a editores de revistas, pode até nem se adequar aos elementos da equipa editorial, portanto, vocês têm sempre aqui a possibilidade de ou desenvolver este processo de forma autónoma na vossa revista, com a equipa que vocês têm, ou então contratar
uma empresa que vos possa fazer este serviço. Portanto, isso vai depender das competências de cada equipa editorial, mas é importante terem essa noção e estas sessões de formação poderão também servir para vocês ponderarem ou não a utilização, digamos, desta metodologia localmente ou de forma contratada e depois também dependendo dos recursos, etc. Portanto, é importante que vocês também tenham esta noção. Isto é um requisito obrigatório para a revista se manter no cielo, ou seja, se vocês não enviarem os trabalhos neste formato para o cielo, obrigatoriamente vão deixar de pertencer ao cielo e de estar na coleção cielo. E, portanto, mantém exatamente aquilo que era o funcionamento anterior. A única coisa que difere é que neste momento o formato é outro, digamos assim. Pronto. Há aqui outro aspecto que poderá também ser importante, que poderemos depois discutir mais tarde, ou mesmo até no contexto pós-formação, que tem a ver com a otimização daquilo que são os workflows das vossas revistas, na medida em que vocês têm um processo de submissão, um processo de revisão, um processo depois de edição e de revisão final dos trabalhos, e a partir daí, a partir do momento em que vocês têm o texto final, poderão iniciar este processo de marcação, cielo, que muitas vezes ocorre em paralelo com aquilo que é a maquetização que muitos de vocês fazem em PDF ou noutro formato. E há aqui também depois a possibilidade de vocês poderem reutilizar parte do trabalho que foi feito para o Cielo para integrar na vossa revista, mas aqui já num formato já de XML. Ou seja, poderá ser possível reutilizarem, digamos, o formato base que poderá ser obtido através das ferramentas do Cielo para poderem disponibilizar um formato já de XML na vossa revista. Portanto, isto são aspectos que para agora podem parecer um pouco confusos. Nós não vamos entrar em aspectos muito técnicos relativamente ao XML em si, portanto vocês não precisam de ser programadores e programadoras. É importante que vocês tenham uma noção de que há esta possibilidade e que agora vocês terão que ponderar isso. Nós temos também uma série de documentação, manuais, etc., quer sobre a questão do JAT-XML, quer sobre a questão dos workflows integrados com esta questão do Cielo. E temos também já disponível um website muito recente, que já tem alguma informação e que nós agora iremos complementar com muitas outras coisas que têm a ver com esta questão, quer dos critérios, quer da própria documentação sobre a marcação Cielo, quer depois sobre outros aspectos que estão relacionados com o Cielo. Esta primeira sessão vai fazer uma introdução e um contexto, digamos, mais geral. Como no vosso caso vocês nunca tiveram qualquer tipo de interação com estes processos de marcação Cielo, terá que ser algo, digamos, mais explícito, com mais pormenor, para que vocês percebam como é que este processo se desenvolve, porque não tem nenhum grau de comparação com outros processos similares. E hoje vai ser, digamos, uma sessão mais de vocês terem uma noção do que é que isto é e de como é que devem começar a preparar os fecheiros, e depois na próxima sessão será já uma coisa mais hands-on, muito mais prática. Portanto, passo agora para a Susana, que vos vai apresentar, de certa forma, esta marcação Cielo e quais os processos que vocês devem desenvolver para integrar a revista no Cielo neste novo formato. Até já. Até já. Olá, bom dia. Pronto, eu vou então dar continuidade à formação. Como o Zé disse, hoje a primeira sessão vamos fazer uma breve apresentação do CLPS, a preparação dos ficheiros e a estrutura de pastas. É assim na nossa agenda. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a metodologia comum da rede Cielo, a apresentação do CLPS, falar sobre o processo que esta metodologia implica, a parte da preparação dos ficheiros e a parte da estrutura de pastas.
Assim, sobre a metodologia comum do Cielo, o que é importante perceber é que toda a rede Cielo tem uma metodologia comum para a preparação e publicação dos textos das revistas científicas que integram as suas coleções e que esta metodologia inclui um conjunto de normas, de guias, de manuais e programas de computador. Esta metodologia comum tem vindo a aperfeiçoar a edição, a publicação e a interoperabilidade das revistas e, neste sentido, houve uma alteração no formato de publicação, que foi o que o Zé já disse inicialmente, e introduziu-se o Cielo Publishing Schema, que nós denominamos de Cielo PS, que é um formato XML baseado na norma JADES e em que se introduziu o estilo Cielo. Como o Zé também referiu anteriormente, o JADES é um formato XML, é uma norma ISO, e que define um conjunto padrão de tags para marcar os metadados e o conteúdo dos artigos das revistas científicas, identificando detalhadamente as estruturas, os elementos bibliográficos, as tabelas, os textos, as formas, etc. Ou seja, tudo aquilo que compõe os artigos. Então, por que é que houve esta alteração, esta mudança de formato? Em primeiro lugar, porque o JADES é próprio para artigos de investigação e é um formato que se ajusta à forma como as revistas publicam. Viabiliza a automatização dos processos, ou seja, um exemplo aqui é que o JADES permite extrair dos textos marcados os metadados do artigo e as referências bibliográficas, o que vai permitir efetuar cálculos de indicadores bibliométricos. Garante a preservação digital, ou seja, independentemente dos avanços tecnológicos, os vossos trabalhos serão sempre legíveis. A partir dos JADES podem gerar diferentes formatos, aqui estão alguns exemplos, o HTML e o PDF, e ainda permite a apresentação de diferentes formatos de leitura, desde o ecrã do nosso computador até os telemóveis. Assim, esta metodologia implica um processo de 3 fases. A primeira fase que nós vamos abordar hoje, que é a preparação dos ficheiros e a estrutura de pastas. Uma segunda fase, que é a marcação XML na ferramenta Markup, que será a sessão de segunda-feira. E a terceira fase, que é gerar o XML, a fazer a sua validação e o envio para publicação, que será a sessão de quarta-feira. Relativamente à preparação dos ficheiros, como o Zé disse há bocado, normalmente vocês só fazem este processo quando já têm os trabalhos finais. E aqui implica que para trabalho final em formato Word, vocês tenham também em PDF e todas as imagens associadas, não é? Se o trabalho assim as tiver. E o que é que isto vai implicar? Que a forma como vocês vão identificar o ficheiro Word vai condicionar a forma como vocês vão identificar o ficheiro PDF e os ficheiros de imagens. Eu aqui trago um exemplo que vamos imaginar que vocês tenham o primeiro artigo do volume 31, número 2. Este aqui é só um exemplo, não quer dizer que vocês tenham que seguir mesmo esta regra de identificação. O que é importante é que a identificação que vocês dão ao ficheiro Word seja exatamente igual à identificação que vocês dão ao ficheiro PDF. A única coisa que vai mudar é a extensão. Como aqui tem no exemplo, tem o ficheiro Word, a identificação é via 31, número 02A01.doc. Como vem em baixo, o ficheiro PDF é exatamente igual e depois no fim só troca para .pdf, que é a extensão, não é, do ficheiro. Depois, ao lado, temos o exemplo de como deveríamos identificar uma imagem deste artigo, e sendo a primeira imagem deste artigo, deve ficar o início exatamente igual à identificação do ficheiro Word, e depois acrescentam o F01, que é para identificar que é a primeira figura deste artigo. E em baixo temos um exemplo, se for uma tabela do artigo. Aqui normalmente as tabelas só devem vir em imagens se forem tabelas complexas, se forem tabelas normais têm que vir em formato de texto. E aqui a regra é a mesma, é iniciarem com a mesma identificação do ficheiro Word e do ficheiro PDF e depois introduzem o T01 de primeira tabela do artigo. Isto aqui eu depois vou exemplificar, portanto vai ser mais fácil para vocês verem. Além disso, a preparação dos ficheiros também implica a atribuição de formatos específicos de posição, de fonte, de estilo e tamanho de cada um dos elementos do documento.
por exemplo, o DOI, a secção, os títulos, autores, resumos, corpo de texto e referências bibliográficas. O que é importante aqui? Enquanto que fazer a identificação correta dos ficheiros é obrigatório, porque senão depois o sistema não vai funcionar, aqui esta atribuição de formatos específicos não é obrigatória, mas é extremamente recomendada por quanto mais formos fiéis àquilo que o Cielo recomenda, mais elementos depois o markup, que é o programa que vamos utilizar na segunda-feira, fará a marcação de elementos de forma automática, ou seja, isso corresponde em menos trabalho para vocês. Pronto, eu agora vou aqui mostrar como é que é como é que são aqui a norma de preparação de ficheiros. Eu tenho aqui, vocês continuam a ver o meu ecrã, certo? Sim. Sim, Sim, ok. ambiente de trabalho. Sim, obrigada, obrigada. Pronto, como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui um ficheiro Word, tenho aqui um ficheiro PDF e tenho aqui ficheiros de imagens. Pronto, como vocês veem, eu aqui já tenho a identificação e eu escolhi, isto aqui é um volume especial do ano 2020, o artigo 3, e eu é que escolhi esta forma de identificação, ou seja, como se fosse um volume depois o SPE Special, 2020 A03. Como vocês podem ver aqui, o PDF tem exatamente a mesma identificação do ficheiro Word. Depois aqui, isto aqui são gráficos, portanto está assim identificado, ou seja, o início exatamente igual ao ficheiro Word e ficheiro PDF, e depois só meti guia 01 para identificar o gráfico 1, o gráfico 2 exatamente o mesmo, o gráfico 3 e o gráfico 4. Aqui agora vou abrir o ficheiro Word para vos mostrar então como é que se faz a atribuição dos formatos daqui deste ficheiro Word. Assim, na primeira linha, vocês têm que ter o DOI do artigo. O DOI tem que ser apenas o prefixo e depois o sufixo e não em formato de link, tem que estar mesmo assim. O DOI tem que estar aqui alinhado à direita, em tamanho 12, que já está. Depois tem que ser a secção. E aqui, como é de artigos originais, já está aqui artigos originais e vocês também têm que colocar do lado direito com o tamanho 12. Aqui o que é que eu recomendo? Que vocês ativem aqui para aparecerem os parágrafos, porque depois, como há necessidade de deixar linhas em branco, depois é mais fácil para vocês verem se estão a cumprir ou não com isso. Pronto, depois entre a secção e os títulos tem que ter, lá está, a tal linha em branco. Depois os títulos, os dois têm que ser a tamanho 14, por acaso já está, e centrado, e a negrito. Depois entre os títulos, o original e o traduzido tem uma linha em branco e colocam-se os autores. Os autores também a tamanho 12, tem que ser um em cada linha. Aqui é importante dizer que se vocês tiverem o ORCID dos autores, tem que ser colocado aqui à frente. Este artigo tem no final do artigo essa informação, por isso eu vou lá buscar. E o ORCID deve ser com o link completo. Tudo o que eu estou a dizer, depois nós vamos disponibilizar um link em que vocês podem seguir. Pronto, e vou colocar o último arquivo. Pronto, eu só vou colocar também a tamanho 12, que não está.
Pronto, como vocês veem, vocês depois, entre aqui logo a seguir aos autores, têm que ter aqui, neste caso está um I subscrito, não é, em cima, para depois fazerem ligação com a afiliação dos autores em baixo. E entre a informação dos autores e a afiliação também têm que ter aqui uma linha em branco. Depois tem aqui a afiliação a 3 níveis, ou seja, o departamento, a faculdade e a universidade e depois o país, que isso também é um critério, faz parte dos critérios do Cielo. Depois, entre a afiliação e os resumos, tem que ter uma linha em branco e depois, quando colocarmos os resumos, temos que pôr em negrito. E depois uma linha em branco entre o resumo e as palavras-chave, e nas palavras-chave até tem que ter palavra-chave e 2 pontos, também fica a negrito. Também têm que ver que aqui as palavras-chave têm que ter uma vírgula, um ponto em vírgula entre cada uma, porque depois, quando fizerem a marcação, se tiverem por essa ordem, a ferramenta vai reconhecer que são as palavras-chave e vai marcar automaticamente. Depois, entre as palavras-chave e o outro resumo, tem uma linha em branco. Depois é a mesma regra. Põem aqui a negrito. Aqui está tudo a tamanho 12. Depois aqui mais uma linha em branco. A mesma regra, keywords e 2 pontos a negrito e depois entre cada palavra-chave tem um ponto e vírgula. Depois tem aqui uma linha também em branco e tem a informação sobre a submissão e a aceitação. Isto aqui não há uma regra específica, por isso vocês podem pôr a negrito, podem pôr sem estar a negrito como vocês quiserem, desde que coloquem aqui uma linha em branco entre as keywords e depois a separem do início do próprio artigo, não é? E aqui, neste caso, com 2 linhas em branco. Depois, começando mesmo o artigo em si, todos os títulos principais são a tamanho 16, negrito e centrado. Depois aqui é como vocês entenderem, aqui o corpo do texto. Uma coisa que eu vou recomendar, não sei se vocês utilizam, mas se utilizarem aqui as referências no sistema de autor, entre parênteses, autor, vírgula, data, e depois fechar parênteses, há uma grande possibilidade de depois o sistema fazer esta referência cruzada, ou seja, daqui para as referências bibliográficas de forma automática. Pronto, aqui tem que ter também, este aqui também é um título principal, portanto, 16 negrito centrada. Aqui a metodologia também, negrito 16 centrada. Depois temos aqui uma tabela. Quando há uma tabela, aqui a legenda tem que estar em cima, ou seja, em que o tabela 1, 2 pontos é obrigatório e estar assim, nesta forma e em negrito, para também lá está ser mais uma forma depois da ferramenta markup reconhecer que é uma tabela. Depois, se vocês tiverem por acaso o fonte desta tabela, têm que colocar em baixo. Ou seja, aqui a parte do tabela 1, estrutura de questionário, está em cima. Se tivessem alguma informação sobre a fonte da tabela, tinham que colocar em baixo da tabela. Pronto, depois aqui não há regra. Depois temos aqui os resultados, que também é um título principal, portanto está negrito 16 e centrado. Depois aqui temos um subtítulo. No subtítulo é 14, negrito e centrado também. Pronto, depois esta parte aqui fica assim. Por exemplo, aqui temos um gráfico. Na questão de um gráfico e de uma figura,
aqui a parte da identificação já tem que ser em baixo e não em cima, como no caso das tabelas. E isto tem que estar a tamanho 12 também. E como vocês veem aqui, o gráfico 1, 2 pontos, também tem que estar a negrito. E sempre centrado. Aqui temos mais um gráfico, está centrado. Aqui 12. Aqui também também é um subtítulo, está também a negrito 14 e centrado. O gráfico 3 também está centrado. Temos que colocar esta informação a 12. E aqui o gráfico 3, 2 pontos, também está a negrito. Aqui também é mais um subtítulo, portanto, 14 negrito centrado. Aqui temos mais uma tabela, como vem, está também centrada, tem que estar tabela 2, 2 pontos a negrito. E o resto da identificação também normal, não é? Mas tudo centrado. Já está a 2. Este aqui é mais um subtítulo, portanto, 14 negrito centrado. Temos aqui mais um gráfico. 12, pronto, gráfico 4, 2 pontos, está a negrito. Pronto, depois temos aqui a discussão e conclusões, que é um título, portanto, 16 negrito e centrado. Depois temos aqui os agradecimentos. Normalmente não há uma regra específica para aquilo que vocês devem colocar nos agradecimentos. No entanto, eu sigo a mesma ordem dos que estão em cima, ou seja, considero que é um título, então, ou seja, principal, um tema principal, então coloco também 16 negrito e centrado. Depois tem aqui as referências, também faço a mesma coisa, só para o título. Depois, as referências em si, cada uma, elas devem estar ao tamanho 12. Aqui não está, já vou colocar. Pronto, depois temos aqui a informação das notas biográficas. Também vou considerar também como um título principal. Pronto, e depois temos aqui que são algumas notas, são as notas biográficas, algumas notas de autor que não têm também uma regra específica. Peço desculpa, aqui tirei, não me apercebi que já era outro autor. Pronto, neste caso, este artigo estaria pronto para passar para marcação. Após isto, eu vou gravar. Após isto, o que é importante? É que não basta preparar os ficheiros. Para que depois funcione no programa Markup, tem que seguir uma estrutura específica de pastas, que é esta aqui que eu vou já dizer e vou fazer também convosco para vocês verem. Sendo assim, qual é a estrutura de pastas? Temos que criar uma primeira pasta com o acrónimo da revista. Este acrónimo tem que seguir aquele que existe no Cielo. Quando nós criarmos as vossas revistas, depois também vos vamos dizer qual é o acrónimo que vocês devem utilizar. Neste caso, nós estamos a utilizar um exemplo de um artigo da revista Comunicação e Sociedade. Por isso, o acrónimo é CSOC, que foi o que eu coloquei agora. Dentro da revista, da pasta do acrónimo da revista, temos que criar, vou aqui pôr em grande para vocês verem, temos que criar uma pasta com o número que nós vamos marcar. Neste caso, eu comecei a identificação como o VIA, o SPE e o 2020, por isso aqui tenho que manter, não é?
Por isso é que isto é para vocês perceberem como tudo tem ligação e que se vocês não mantiverem a coerência na identificação, depois isto não vai funcionar. Depois, dentro desta pasta, tem a pasta markup underscore XML. Depois, dentro desta pasta, tem duas pastas. A pasta Cielo Markup e a pasta SRC. E aqui eu vou dizer-vos para que é cada uma. A pasta Cielo Markup é onde vocês colocam os ficheiros Word que depois vão ser utilizados para marcação. Ou seja, neste caso é este aqui, o volume, o ficheiro Word que eu vos mostrei há bocado e que estivemos agora a preparar. Exato, ele está aberto, peço desculpa. Aqui. Pronto, e esta pasta, a SRC, é para todos os outros, ou seja, é para os ficheiros PDF e para os ficheiros de imagem. Aqui não tenho aqui. Pronto, esta é a primeira parte da preparação e a fase da preparação para que vocês depois possam passar para a segunda fase, que é o que vamos aprender na segunda-feira. Nós aqui colocamos um link em que vocês vão ver, eu acho que já tem aqui aberto, exatamente, já está aqui aberto, vocês podem ver o que eu estive a mostrar, vou só colocar lá em cima. Vocês podem ver aqui a formatação do arquivo e como é que vocês podem fazer. Ou seja, na linha 1, inserir o número DOI, inserir a secção, título do artigo. Pronto, vocês aqui podem ver tudo. Aqui os tamanhos e as fontes e tudo. E depois tem aqui também uma espécie de fórum, que é o Cielo Groups, que se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos perguntar a nós, claro, mas depois podem ir ver neste grupo se já há uma resposta para a vossa dúvida e assim também irem acompanhando aquilo que vai sendo lá discutido. E se tiverem alguma dúvida, têm sempre o nosso e-mail, cielo@pavino.pt, que nos podem colocar e nós respondemos assim que possível. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida, se puder. Sim, diga. Eu tentei instalar conforme a vossa recomendação do markup. Sim. Pronto. Mas eu não consigo abrir o link que aparece aqui para depois instalar, que vai ser necessário, não é? Sim. Está-me a dizer daquele que é o ftp@cielo.br. Acho que é este. Já houve outra revista que nos reportou esse problema. Pois, portanto, aqui aparece-me o FTP, dois pontos, exato, // FTP. Eu coloco este link e não acontece nada. Não está a funcionar, eu também não consegui. Vamos precisar disso, não é? Sim. Eu consegui abrir, mas cada pasta da árvore eu tive de abrir como um novo separador e colocar sempre a palavra passe. Mas é que a mim nem me chega a isso. Simplesmente não abre nada. Nós também. Eu tive de usar um navegador mais antigo para conseguir abrir o link, mas depois não entendi também se era para fazer o download de tudo. Não há muitas instruções relativamente qual é que é o procedimento, sendo que também fala de Python e etc. nos pré-requisitos. Não entendo se tenho de programar ou não. Qual é que foi o navegador que usaste? Desculpa lá. Vai parecer uma piada, mas usei o Internet Explorer e abriu. Eu já nem tenho isso. José Carvalho, se calhar nós podíamos terminar aquele documento da instalação e enviar. Se calhar era mais fácil. É só para realmente também tentarmos ser mais produtivos, não é? Para a próxima. Sim. Ainda é importante conseguirem acompanhar. E eventualmente também disponibilizar uma cópia
dos documentos, tanto dos programas. Sim, foi o que eu fiz com a primeira revista que me expôs o problema. Enviei isso porque foi a forma mais rápida. Sim, podemos criar um pack, digamos assim, Ok. e enviar. Depois, havendo alguma dúvida mais específica, convém enviar um e-mail para o cielo@pabino.pt para vermos depois, caso a caso, se há alguma questão. Ok. Obrigada. Nada. Eu também queria intervir em nome da Revista Portuguesa de Ciência Política. Nós tentámos descarregar o programa e também não foi possível. Portanto, estamos aqui com 2 computadores, com os programas abertos para descarregar, mas não é possível. Quer dizer, não se chega a descarregar o programa. Isso provavelmente é alguma questão no servidor da FTP da Cielo. Nós até podemos reportar para eles corrigirem. Hoje eu agradeço porque, no fundo, nós, com a vossa recomendação de descarregar o programa, eu estive ontem a tentar descarregar o programa, os pré-requisitos nem sequer passam, não é? E, portanto, sem avaliar os pré-requisitos e para depois descarregar o programa, verificou-se ser impossível. E, portanto, para segunda-feira, se formos trabalhar no programa, ficamos aqui um bocadinho condicionados para acompanhar o processo, não é? Porque esta parte é mais fácil, digamos, já todos nós fazemos isto com pequenas variações que basta ajustar. Exato. Efetivamente houve alguma alteração, porque há 2 semanas atrás eu fui ainda não tinha o link que enviaram, mas fui precisamente a esse local e era possível fazer tudo. Simplesmente não tinha as senhas de acesso, que entretanto agora enviaram e portanto não pude avançar. Mas agora, depois de enviarem, já não dá. Também não consegui. Tive que ir por um modo privado para conseguir abrir, porque o link não dava. Pois, eu confirmo. O link não permite descarregar o programa e, portanto, ficamos aqui um bocadinho limitados para avançar. Bom dia, eu tenho aqui uma dúvida em relação às revistas que usem Open Journal System. Se usarem o plugin que exporte para JATS, ele não é a mesma coisa ou tem alguma variação em relação ao JATS que é gerado pelo markup? Zé, respondes tu ou queres que responda? Tem alterações. Foi aquilo que eu no início falei, que a norma da Cielo baseia-se de facto no JATS base, mas depois acrescenta uma série de aspectos e para usar o programa, o workflow que está definido é através do documento Word. Ok. E mesmo se eu tentasse as alterações ao plugin para Ok, fazer... sim. Há também aqui outra questão, que é a informação que é disponibilizada através desse plugin é muito parca em relação àquilo que são as necessidades do próprio Cielo. Ou seja, por exemplo, no caso do Cielo, vocês vão detalhar exatamente, por exemplo, todas as referências bibliográficas, tudo o que são imagens, legendas, referências no texto, afiliações, etc. No caso do JATS, ele vai-vos dar uma versão básica daquilo que são os dados estruturados no próprio OJS. Ou seja, nem o XML que vai para a Crossref terá tantos dados? Portanto, o formato da Cielo é muito mais pormenorizado, tem muito mais informação do que os documentos, tanto o que vocês enviam, por exemplo, para a Crossref, DataSite, para a Doage, etc. Portanto, é mais informação e mais pormenor. Bom dia. Relativamente a essas questões de poder utilizar o trabalho feito por outras plataformas, a nossa revista está a radicar relativamente pouco tempo, por isso começou a fazer marcação JATS com outra plataforma que é a marca Alec, e nós já temos alguns números marcados. Na altura, a própria Radial chamou-nos a atenção que a Cielo, porque eles conversavam com a Cielo no Brasil,
tinha um maior nível de detalhe, não é? Então, por exemplo, a marcação de referências foi muito mais feita da nossa parte com muito mais cuidado, ou seja, em mais detalhe do que era exigível, por exemplo, para a Redalic, pensando que a posteriori poderíamos exportar e utilizar esses dados para um cielo, se viéssemos a ser incluídos no catálogo. E a minha pergunta é, tendo já alguns números marcados em marca LIC, com os dados da marca LIC, se podemos fazer alguma coisa com isso e, pelo menos relativamente a esses anos, não ter que fazer o processo cielo. Portanto, a resposta é similar à anterior, ou seja, vocês terão neste caso um formato em JATS mais pormenorizado do que aquilo que há pouco o colega falou, que é exposto ao nível do JS, contudo não é suficiente e terá que ter mais informação. Pronto. O que há aqui enquanto oportunidade é de se fazer algo ao contrário, ou seja, fazer inicialmente o processo através do Cielo. O Cielo depois gera um XML que pode ser usado para incluir numa plataforma OJS e publicar em HTML, ou então reutilizarem esse formato JATS para depois acrescentar alguns elementos adicionais do Redalic. Pois, eu compreendo isso e percebendo que há mais minúcia na Cielo, já tínhamos conversado, não sei, da revista, que a partir de agora, estando nós na Cielo, se calhar fazíamos ao contrário, né? Fazíamos primeiro o Cielo e depois exportaríamos os dados, nomeadamente para a Redalic. A única questão tem a ver com o trabalho já realizado e que vai ter que ser duplicado, não é? Isso tenho total consciência de algumas incompatibilidades que este processo tem relativamente a outros, como por exemplo o Redalic, que usa uma versão, digamos, base da norma, que é aquilo que deve ser usado. Agora, portanto, esta questão a nós ultrapassa-nos completamente, portanto, não fomos nós que definimos as regras, nem os procedimentos, nem nada, e, portanto, estamos aqui a apoiar e a tentar que a comunidade tenha algum apoio a nível nacional relativamente a isto. E outra coisa que nós tentamos fazer foi aquilo que eu falei no início da questão dos workflows e da optimização dos workflows, ou seja, tentar olhar para o que existe, tentar olhar para o contexto de cada uma das revistas e tentar propor alternativas que sejam viáveis de reutilização do trabalho que já foi feito. Neste momento, pelo menos que eu saiba, não existe uma forma direta de passar um trabalho Redalic para Cielo. Tecnologicamente é possível, agora se calhar é mais fácil vocês pegarem no documento Word e fazerem a formatação tal como a Susana há pouco mostrou, do que se calhar propriamente ir tentar forçar esse processo, porque há uma questão depois também prática, que é as ferramentas não suportam isso. Portanto, não suportam eu colocar um chat XML e depois enriquecer esse chat XML na ferramenta. Mas sim, que seria o ideal para o nosso caso em concreto, não é? Mas não é possível e do que eu tenho, digamos, como informação, não existem ferramentas para isso. Está bem. Nem tudo é deitado fora, porque nomeadamente a estrutura de pastas podemos utilizar já algumas coisas que criámos nas imagens e os PDFs e temos que reorganizar e se calhar renomear, não é? Mas pronto, de facto haver essa possibilidade de aproveitar e depois enriquecê-lo seria o ideal, não é? Mas pronto. Aquilo que nós tentamos promover no contexto do projeto é precisamente a adoção de normas e protocolos conhecidos. Muito bem. Isso é que nos poderá permitir interoperabilidade entre os sistemas, definir mais automatismos e depois desenvolver serviços baseados numa coisa comum que é uma norma. Neste momento nós temos
uma norma, digamos, de certa forma dominante, mas depois temos demasiadas variantes, basicamente. Diria que é esse o contexto atual. Iremos ver agora o futuro, tanto do que é que será possível ou não desenvolver, de certa forma, algumas ferramentas que possam facilitar determinados processos mais comuns. Portanto, nós sabemos que há várias revistas que estão na Redalyc, há várias revistas que têm o OJS que podem também tirar partido disso, etc. Da análise que nós fizemos, efetivamente o processo é ao contrário, ou seja, é usarem primeiro a formatação Cielo e a partir da formatação Cielo vocês podem ter acesso a um JATS que depois podem adaptar mais facilmente, por exemplo, ao Redalyc, colocando lá 2 ou 3 identificadores, que acho que é a única informação adicional que vocês precisam, baseando num JATS normal para o Redalyc. Isto conforme os exemplos que nós às vezes vamos tendo e vamos analisando. Muito bem, obrigada, José. Eu tenho uma questão, não sei se posso... Força. Sim. Sim, pronto, nós da revista Sociologia e Práticas, desde que a Cielo passou a pedir que fossem as revistas a fazer a limpeza e marcação de ficheiros, sou eu que faço. Portanto, eu já tenho um programa Markup instalado. A minha dúvida é se para esta marcação, se é esse mesmo programa que eu já tenho ou se tenho que fazer uma nova instalação. Tem que fazer uma nova, porque o que tem é para o HTML. Ok. Pronto, era essa a dúvida. Está bem, obrigada. Nada. Não sei se eu tenho mais alguma dúvida. Só uma pergunta para concretizar. Portanto, para ultrapassar as dificuldades da descarga do markup, aguardamos as vossas instruções ou como é que pretendem resolver? Não ficou claro, para mim pelo menos não ficou claro como é que iam tentar proceder. Sim, nós vamos enviar já de seguida. Portanto, vamos compilar a informação que é necessária e tentar enviar uma pasta, portanto um ficheiro zip, que contenha já os programas para vocês instalarem. Que eu tenho ideia, quase certeza que nós temos uma cópia aqui e, portanto, enviaremos já isso de seguida. Ótimo, muito obrigada. Não sei se há mais alguma dúvida, alguma questão que alguém tenha. Pronto, parece-me que não.